Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e muita paz ao seu coração, com muito carinho. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, sexta-feira. Ah, mais uma sexta-feira. Que bom, né? Mais uma possibilidade da gente cuidar, né, do nosso coração, cuidar da nossa vida com tanto carinho. Aliás, é o que eu mais desejo a você, né? Muita luz e muito carinho. Terminando de meditar agora nessa madrugada, tá começando o dia. Espero que um dia você possa viver essa experiência, caso você ainda não conheça, né? De ter esse momento seu, para você e a sua alma, e claro, Deus, né? Dentro de si, se conectar. E as madrugadas ajudam muito nisso, meus amigos, principalmente o finalzinho da madrugada, quando você já dormiu, está fisicamente, né, descansada, descansado, e antes de sair para trabalhar, para a escola, para os seus afazeres diários, você tem um momento de serenidade. Como a madrugada normalmente é, claro, mais silenciosa, né, do que o dia, durante o dia, o silêncio externo acaba favorecendo um mergulho ao silêncio interno. Começa a praticar isso. Você vai ver a diferença que vai fazer para a sua vida. Você já começa seu dia bem, né? Você já começa seu dia bem. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre o tema Você pode curar a sua vida. Eu tenho percebido, né? Eu divulguei, né, nesses últimos dias o Instagram, né? E eu tenho acompanhado muito as opiniões das pessoas. Eu leio o que vocês escrevem lá. Então, não tem como eu responder todo mundo, né? Mas eu leio o que vocês escrevem. Do mesmo jeito que nos vídeos lá no YouTube, quando vocês postam, eu leio. E na medida do possível, eu sempre vou refletindo, né, sobre cada uma das colocações. E o que eu tenho visto de maneira muito forte na fala da maioria, pelo menos das pessoas que têm feito essas postagens, é a dificuldade que muitos companheiros têm de se sentir confiantes para dar o próximo passo para curar a sua existência. Há muitas vezes uma crença grande, né, de que é possível que os outros curem você. Então a gente procura às vezes apoio em alguém, a gente procura apoio no amigo espiritual, a gente procura apoio, obviamente, em Deus acima de todas as coisas, mas curiosamente muitos de nós se esqueceu que o maior apoio que nós podemos procurar hoje na Terra é dentro da gente mesmo. Isso é muito sério, mas é muito, muito sério. Tem muita gente com sede sentado em cima da caixa d'água. O que isso quer dizer? Pessoas que poderiam ser mais felizes, mais leves, teriam uma vida melhor se descobrissem o seu potencial adormecido, se usassem através do seu livre-arbítrio, né, de maneira consciente, toda a luz que cada um de vocês já tem dentro de si. Jesus, quando disse, vós sois deuses, um dia fareis aquilo que faço e muito mais, ele não estava exagerando. Nós somos, gente, retratos daquele que nos criou, lógico, né? Uma gota de água que vem do oceano, ela tem todas as propriedades do oceano, não é assim? Então, nós que somos gotas do oceano divino, temos o oceano divino dentro de nós. O problema é que, como a gente ignora muito isso, ou a gente valoriza só o oceano divino que vem de fora, então nós vivemos muitas vezes como miseráveis emocionais. Olha que absurdo! Quando na realidade nós somos herdeiros de uma abundância divina. O que isso quer dizer? Curar você mesmo é você aceitar a luminosidade que você tem dentro da sua alma. É aprender a falar a linguagem do amor. Olha que interessante isso. Se o celular está descarregando, o que você faz? Você coloca na tomada, não é assim? Se a sua televisão, sua geladeira, qualquer eletrodoméstico você quer que funcione, você tem que colocar na tomada. Tomada vai fazer o quê? Com que a energia elétrica da rede aí da sua casa passe e recarregue o aparelho. Então vamos imaginar o que acontece conosco. Nós, semelhante a esses aparelhos, né? Numa comparação simples, precisamos nos reconectar nessa tomada divina, em que a eletricidade do amor de Deus passa por nós. Uma pessoa que vive desconectada é semelhante a uma pessoa, um celular que não vai para a tomada. Então você tem uma estrutura perfeita que não funciona, porque você não alimenta de bateria. Não é assim? Então imagina uma pessoa que vive no piloto automático, que não para conversar com Deus, uma pessoa que não tem gratidão, né, que não agradece, que a gratidão nos liga diretamente nessa tomada divina, nesse bom ânimo, nesse entusiasmo. Uma pessoa que não tem consciência da sua luz interna, não se perdoa pelos erros do passado, não se permite caminhar, progredir, não se abre para a vida, para o novo, para os novos ciclos, porque tem medo do futuro. É semelhante a alguém que simplesmente não coloca o celular na tomada.
Agora, quando nós, meus amigos, nos colocamos, né, nessa grande rede do amor divino, através da confiança em Deus e da autoconfiança divina dentro de nós, toda essa abundância flui. Então você pode e deve sim curar a sua vida. Permita-se ser o instrumento do mundo maior aonde você estiver. Pare de duvidar de você. Ah, mas eu errei, eu tive problema. Quem não teve? Não é? Pare de duvidar de você. Jesus escolheu discípulos imperfeitos e todos eles, apesar da imperfeição, fizeram obras magníficas, mas eles tiveram que se perdoar primeiro. Olha que isso é muito bonito. Maria de Magdala teve que se perdoar do seu passado para seguir, né? Paulo, que era Saulo, teve que se perdoar para poder seguir. Pedro nega Jesus 3 vezes e ainda assim Jesus escolhe ele para ser a base aí da estrutura nascente ali do cristianismo. Perdoe-se. Não importa o que acontecer, os seus limites, respire fundo com alto amor e siga adiante. Por que isso? Quando nós estamos ligados, meus amigos, ao amor de Deus dentro de nós, é muito mais fácil compartilhar isso com o mundo ao nosso redor, não é? Só pode dar aquilo que a gente tem, né? Ninguém pode dar algo que não tem. Então, quanto mais amor, carinho, gratidão você cultiva na vida, mais você vai compartilhar isso, paciência, amor, tolerância, atenção, afetividade com a sua família, com as pessoas difíceis, né? Com os animais, com a natureza, com todo o universo ao seu redor. Então, ilumine-se primeiro para que todos ao seu redor possam se beneficiar da sua luz, né? Cure sua vida se abrindo para o amor de Deus. Se conecte nessa corrente divina e com certeza a humanidade vai agradecer, tá bem? E olha, para tratar mais sobre esse assunto, como eu prometi ontem, né, na nossa pílula, nós vamos divulgar agora o link de uma palestra que eu vou fazer na segunda-feira, muito especial vai ser esse momento para gente, meus amigos, porque a palestra, o nome dela é Administração do Tempo para uma Vida de Sucesso. O que eu chamo de vida de sucesso? Uma vida de equilíbrio, de abundância, de paz interior, em que você se organiza para realmente alimentar a si e a sua vida ao redor. Então nós vamos falar sobre missão, propósito, sobre definição da sua visão, do seu papel no mundo, sobre como usar o seu tempo com sabedoria e como desbloquear crenças limitantes, vencer medos que nos impedem de ser felizes e muito mais. Então, fique à vontade, né? Se esse tema te interessar, a palestra vai ser segunda, dia 4 de setembro, palestra online, né? Você assiste de onde você estiver, às 8 horas da noite. Estou compartilhando o link com vocês. Fique à vontade para se inscrever, para compartilhar aí com seus amigos e vai ser uma alegria enorme poder ter vocês junto com a gente, tá bom? E olha, fiquei feliz, muita gente se inscreveu no Instagram e até ajuda, né? Como eu disse, eu fico lendo as mensagens que vocês postam, me ajuda muito a entender a visão que cada um tem, as necessidades de vocês, até para escolher os temas das pílulas. Então, vou divulgar de novo. Quem ainda não seguiu é inst.ricardomelo lá no Instagram. É um canal muito bacana, né, para a gente poder também estar juntos aí de maneira mais profunda, tá bem? Então fiquem com Deus, luz e paz aí ao seu coração. Muito, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E lembre-se, você pode e deve curar a sua vida. E a humanidade vai ficar muito feliz com você sendo uma pessoa mais feliz, porque você vai poder, com certeza, dar muito mais ao seu redor. Fiquem com Deus, meus amigos queridos. Uma linda sexta-feira para você. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.